Fala, queridos, tudo bem? Quero ler com você Romanos 13, versículo 1 e 2, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Queridos, infelizmente é muito comum nos dias de hoje nós vermos pessoas se rebelando contra as autoridades, seja ela qual for. Queridos, nós vemos pessoas falando mal de presidente, mal de governadores, mal de prefeitos, mal de autoridades eclesiásticas, mal de seus professores, mal de seus pais, e não só falando, agindo em rebeldia contra aquelas autoridades. E a palavra de Deus, ela nos ensina que toda autoridade ela é instituída por Deus, e nós precisamos agir baseado na palavra, porque o versículo 7 desse mesmo capítulo diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Queridos, ter uma opinião diferente não quer dizer que te dá o direito de se rebelar contra uma autoridade. Antes de você falar alguma coisa, é necessário pensar sobre as palavras que irão sair de sua boca, porque para que você não atraia sobre si mesmo condenação, para que você não atraia sobre si mesmo maldição. Então, queridos, pense, reflita, em vez de reclamar, ore, peça para que Deus mude, peça para que Deus coloque as mãos sobre quem está sob a autoridade. Amém? Orem pelos seus governantes, orem pelos seus pais, orem pelos seus líderes, orem pelas pessoas que estão sob uma posição, estão em uma posição de autoridade, tá? Para que você não colha frutos de uma possível rebeldia, tá bom? Falar mal, incitar pessoas a falar mal não é a solução, não é o caminho correto, tá bom? Não é o que a palavra nos ensina. Por isso nós, como cristãos, como pessoas obedientes a Deus e temente a Deus, dispostas a honrar e respeitar a palavra do Senhor, nós precisamos entender que toda autoridade ela é instituída por Deus e é devido respeito, é devido a honra, e assim como existem as situações onde a lei determina aquilo que nós devemos fazer, queridos. É justo ou injusto? Não é essa a questão. A questão é que nossa atitude precisa ser uma atitude de acordo com a palavra de Deus, queridos. Então, assim, se a autoridade ela é injusta e contrária à consciência cristão, o que nós fazemos, né? Então esse problema ele não é tratado aqui, mas a resposta é clara. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, do que agradar os homens. E se a palavra de Deus nos diz para honrar as autoridades, ela sendo boa ou má, nós precisamos honrá-la, porque nós estamos em obediência à palavra de Deus e nós estamos honrando a Deus sobre todas as coisas. Então, quer um conselho? Honre as suas autoridades, ore por elas, abençoa, respeite, amém? Faça aquilo que você gostaria que fosse feito para você se você estivesse nessa posição, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, até mais.